Olá, meus amados, muito bom dia. Hoje vou compartilhar com vocês a palavra de Deus. Mas antes eu queria deixar aqui bem claro que essa missão que me foi dada, eu estou assim maravilhado de estar compartilhando com vocês o que está escrito na Bíblia. Porque o que está escrito na Bíblia é a verdade, né? É a palavra de Deus. E segundo a própria Bíblia, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela não volta vazia, ela é eficaz. Então, a gente junto vai conseguir evoluir, ser transformado, conhecer a palavra. Esse é o meu objetivo aqui. E assim compartilhando também com vocês, entendeu? Então, eu estou assim falando com vocês que eu estou muito satisfeito em estar fazendo isso. Eu não sou um grande pastor, nem nada disso. Eu só simplesmente senti no coração de fazer isso. Eu não sou um YouTube, eu não sou nada disso. Sou eu que faço tudo isso aí. A capa do canal. Mas eu estou começando agora. Eu estou simplesmente fazendo aquilo que meu coração está pedindo para eu fazer. Então, não tenho intenção nenhuma de nada. Aqui simplesmente é divulgar a palavra e aprender junto com vocês, tá bom? Então vamos lá em Mateus 15, que diz assim: Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim a uma oferta dedicada a Deus, ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: Ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: Explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam um homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam um homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel.
A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante sua filha foi curada. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram a Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: Onde poderíamos encontrar, neste lugar deserto, pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu e os integrou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar. Eles juntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Os fariseus e os saduceus, aproximando-se de Jesus, e o puseram à prova, pedindo que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Quando a tarde vem, vocês dizem: vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã: hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com os fermentos dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhe dizendo que tomassem cuidado com o fermento do pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que os filhos do homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus,
e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isto nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. E o devocional de Kenneth Hagin diz assim: O culto espiritual. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis ao vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Romanos 12, 1. Você precisa fazer algo com o seu corpo, senão nada poderá ser feito. Você, o homem interior, tornou-se um novo homem em Cristo e recebeu a vida eterna. Quando a vida é eterna, a vida é a natureza de Deus, é transmitida ao seu espírito ela o transforma. Você não terá problemas com o homem interior, mas com a carne. As pessoas dizem: é preciso morrer para o velho eu. Nada disso. O velho eu morreu e você tem um novo eu no lugar do velho. Você precisa morrer mesmo é para a carne. A carne é o velho eu? Não. Pelo contrário, sua carne é o homem exterior, o corpo, e a mesma carne de antes de você ser salvo. Seu corpo é a sua casa. É você e não Deus. É o zelador da casa. Você lida com o seu corpo e deve apresentá-lo ao Senhor como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Outra tradução termina esse versículo dizendo que é vosso culto espiritual. E a confissão de hoje é a seguinte: agora sou nova criatura em Cristo. Mantenho firme essa confissão e o novo homem no meu interior está sendo manifestado no exterior e através da carne. Domino meu corpo, apresento-o a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, como o meu culto espiritual. Que maravilha de palavra! Eu estou muito feliz de estar compartilhando com vocês a palavra do Senhor. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar essa mensagem, faça um comentário do que você está achando, qual é a sua opinião, se você gostaria de acrescentar alguma coisa. Se você está vindo comigo nessa jornada, deixe um comentário qualquer, tá certo? Um grande abraço, amanhã a gente se vê.